Olá a todos, meu nome é Daniel, eu sou mais um dos colaboradores desta casa e estamos aqui hoje reunidos para que possamos falar sobre mais um tema do Evangelho, onde o tema de hoje proposto foi a desarmonia familiar, a busca pela paz dentro do lar, que é o grande objetivo de todos nós. Todos nós, ao nascermos, crescemos ali junto com os pais, junto com os irmãos e junto com os demais familiares. Só que no meio desse processo, a gente percebe que a coisa não é tão fácil assim. Jesus, em seus mandamentos, ele nos traz que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo. E esse próximo, o mais próximo de nós, são os nossos familiares. E isso não é, muitas vezes, uma tarefa fácil. Muitos lares, amar ao próximo, amar aquele familiar, é uma tarefa muito difícil. E muitas vezes as pessoas se perguntam, puxa, por que eu me dou melhor com um colega de trabalho, com um colega de escola, com um colega da rua, do que eu me dou com um irmão? Por que eu me dou melhor com o pai de um amigo, com a mãe de uma amiga, e não me dou tão bem assim com o meu pai, com a minha mãe? E o Espiritismo, ele vem para aclarar a nossa mente sobre essa questão. Quando, em um dos seus postulados, a doutrina espírita nos traz a reencarnação, ela nos traz também que já vivemos em vidas passadas e vivemos nesse mesmo núcleo que vivemos hoje, Então, aqueles que são nossos amigos, que são nossos familiares, eles também participaram de existências passadas. Daí a explicação da gente sentir uma simpatia tão grande por uma pessoa que a gente mal conhece. A gente pode mal se conhecer nesta encarnação, mas com certeza já fomos muito amigos, já fomos familiares em outras reencarnações. E os espíritos, através dessa simpatia, conseguem ter ali uma vivência melhor. E é essa vivência melhor que a gente quer dentro dos nossos lares. Mas então por que tanta dificuldade? Porque em outras vidas, provavelmente, não fomos tão companheiros como deveríamos ser. Porque não seguimos com clareza os mandamentos de Jesus. E ali, muitas dúvidas, muitas dores, muitos sofrimentos se fizeram presente ali. E Jesus, ele, em um dos seus ensinamentos, ele nos diz que se você for fazer uma oferenda a Deus, deixe e tiver alguma desavença com o teu irmão, que você deixe essa oferenda aí e vá se reconciliar com o teu irmão, porque isso é mais agradável a Deus. Então, Deus, em sua sabedoria, ele sabe que nós não conseguiremos muitas vezes perdoar ou ser perdoado. Então ele nos dá novas oportunidades. Ele nos dá mais uma encarnação, e mais uma, e mais uma. Então hoje, quando nós estamos com um familiar, nós estamos com ele porque precisamos resgatar aquele amor. Porque precisamos entrar no caminho que Jesus nos colocou, quando diz que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo. Então, comecemos a amar ao próximo pelo próximo que está mais próximo de nós, que são os nossos familiares. Então, nós temos que, para fazer isso, entender uma coisa. Nós somos pessoas que temos falhas, que temos defeitos, que temos vícios.
E muitas vezes nós cometemos erros. E muitas vezes nós não queríamos cometer esses erros, mas mesmo assim cometemos. Porque no nosso processo de evolução, esse processo não é um processo só de acerto, é um processo também de erros. É um processo que muitas vezes a gente aprende com os nossos erros. E assim como nós cometemos erros, nós temos falhas, as pessoas que convivem conosco também têm as suas falhas, as suas dificuldades. E todos nós que viemos, que reencarnamos, estamos nesse processo de aprendizagem. Estamos nesse processo de construção de uma vida espiritual melhor. Então, se faz necessário que reconciliemos com os nossos irmãos enquanto estamos no caminho. Foi o que Jesus nos disse e é o que nós devemos fazer. Não é uma tarefa simples, como já falamos anteriormente. É difícil, porque alguns sentimentos muitas vezes acabam se sobrepondo, como o orgulho, a vaidade, e ali nós dificultamos esse processo. Então imaginemos o seguinte, que a nossa caminhada para Jesus Cristo, ela só será perfeita se nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Então precisamos assim combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, deixarmos de lado a nossa mágoa, que possamos perdoar. Muitas vezes a situação é tão difícil que nesse momento a gente ainda não tem força. Então vamos começar pelas nossas orações. Vamos começar pedindo a Deus que nos dê força para que possamos perdoar a um irmão, a um parente, a um familiar. Para que esse irmão, que esse familiar também possa nos perdoar ou que nós possamos perdoá-lo. O primeiro passo vem através da oração. Pedimos à espiritualidade que aclareça as nossas mentes, mas que esclareça a mente também desse familiar. E a gente não pode deixar esta tarefa para amanhã, porque Deus nos deu essa oportunidade agora, de estarmos juntos, de estarmos reunidos, para nos resgatarmos, porque nós não sabemos quando será a próxima oportunidade, quando nos será dada uma nova chance. Então, que aproveitemos essa reencarnação. Obrigado a todos, uma ótima semana a todos e que Deus lhes acompanhe. Que assim seja.